E aí galera, bora para mais um vídeo de fechamento. Hoje é dia 18 de janeiro, quinta-feira. Bora aí ver essa movimentação mega direcional para índice. O dia que colocaram o índice na ponta da ladeira, soltaram o freio de mão dele, 2.000 pontos de queda direcional. Um dia aí também mega direcional para o dólar. Um dia que caçadores de fundos para índice, topos para dólar e também fazedores de médio devem estar lamentando as operações feitas no pregão de hoje. Então, comenta aqui como é que foi aí seu dia, se você conseguiu visualizar essa venda também, se você conseguiu participar dessa venda ou se você acabou aí tentando caçar fundos. Tem operações compradoras que a gente sabe que em regiões de interesse causam um retorno à média, mas hoje foi realmente difícil de fazer dinheiro na compra, se não foi ou na primeira hora ou aqui embaixo já, depois de ele atingir todos os nossos alvos. Então, vamos lá, né, pessoal? Começar aí nosso dia, nossa revisão do dia. Começando pelo índice futuro no time frame maior, a gente já estava mapeando todo esse cenário mais macro nos últimos dias, nos últimos movimentos. A gente já estava, deixa eu colocar no 120 minutos, que diminui aqui a nossa visualização de candles. Então a gente já tinha mapeado toda essa retração aqui, todo desse movimento comprador. A gente também já tinha mapeado esse pivôzão aqui de baixa. Ontem a gente atingiu o terceiro alvo, hoje nós buscamos o 200% desse movimento. Ou seja, esse movimento aqui cumpriu em duas vezes, ó, o seu tamanho hoje no pregão de hoje, né? Ó, buscou 200% desse movimento, desse caixote aqui de cima, desse movimento de pivô. Então, um baita de um movimento aqui, uma derretida, né, de queda. Olha só, os últimos 2, 3 dias foram bastante pontos de queda, acelerou o movimento. Inclusive, quem acompanhou aí os últimos vídeos de fechamento, eu comentei que essa barra, número 12, do índice futuro, do tamanho que ela ficou e pela região que ela se encontra, após acionar uma das nossas estratégias de Martin Bear, com o acionamento aqui, ó, nessa barra número 9, ela tem 85% de probabilidade de continuação desse movimento. Então, de produzir novas barras vermelhas após a ela. A gente tinha níveis de retração que estão sendo aqui, ó, rompidos, e a próxima região de suporte, como a gente já tinha demarcado, é esse fundão aqui. Se a gente for olhar pelo índice futuro, a gente já está se aproximando dessa região de fundo. É a nossa próxima região aqui que a gente tende a atacar, uma região zona de suportão, e o índice está chegando nela, né? Então, ontem eu comentei também no vídeo de fechamento, para quem acompanhou, que pelos 60 minutos nós estávamos só como uma região de absorção compradora, quando o comprador ele não tem força o suficiente para agredir os vendedores e para conseguir reverter esse movimento, mas ele está aqui, ó, defendendo a sua casinha, só se segurando, como se realmente estivesse ali, ó, tentando segurar os vendedores, né? Ontem foi essa característica desse pregão, um pregão aqui, ó, de movimento lateral, onde a gente chama dentro da nossa metodologia de Breakdown Play, BDP, onde o preço ele testa a média e ele faz o rompimento da mínima, dando continuidade aqui, ó, nesse movimento. Se a gente tivesse pregão ontem, poderia ocasionar esse rompimento por essa própria barra 10, seria um BDP em Lock 3, ou com abertura em gap aqui, ó, de alta e esse teste na média móvel de 20, a gente fez o padrão aqui em Lock 1, o que aumenta mais ainda a qualidade e a sequência desse movimento. Então, nós tivemos aqui, ó, alvo desse espelhamento após esse rompimento cumpridos, e quando a gente tem a ativação de um pivô de baixa alinhado com sua média móvel de 20, quando a gente faz aqui, ó, esse halt na média móvel de 20 e causa o rompimento dessa região, quando ele vem com uma barra muito sólida, é uma barra só, se ele já chegasse nessa mínima aqui em mais de uma barra, né, chegasse aqui em 2, 3 barras, esse rompimento seria fraco. Mas como ele chegou bastante acelerado em uma barra só, esse rompimento se concretizou. Para quem traçou alvo aqui de Fib, quem gosta, né, de Fibonacci, conseguiu acertar aqui o alvo praticamente desse fundo do índice, pelos 60 minutos ficou bem bonitinho. A gente teve aqui também um cenário de um CDB, que é uma entrada na contratendência dentro da nossa metodologia, após esse avanço climático, cumprir o alvo de Fibo, anulação dessa barra número 6, entrada de compra com stop nela mesma, alvo nas médias móveis, média de 8, depois média móvel de 20, índice chegando aqui, movimento bem bonito que a gente conseguiu mapeá-lo e entrar praticamente na crina desse movimento aí durante a nosso acompanhamento do pregão ao vivo pelo Discord. Vou compartilhar agora então pelo micro todo o cenário que a gente tinha mapeado já para a abertura do índice no gráfico de hoje, né?
A gente tinha visto, como eu falei, o cenário de ontem, um cenário lateralizado. Um pregão onde a gente costura a média móvel para cima, para baixo, fechamentos alternados, realmente aqui no cenário de um breakout. E aí, hoje, nós temos também um cenário mapeado para consumir aqui, ó, para compilar na nossa análise, essa região de troca de polaridade. É a nossa região que antes ela era vendedora, antes ela era compradora, e a partir do rompimento dela, ela se torna vendedora. Essa é a famosa troca de polaridade dentro do nosso operacional. Olha só, a gente tinha aqui uma região que estava trabalhando como nível de suporte, rompeu, agora ela atua como o quê? Como resistência dos preços. Já atuou ontem, né? Foi a máxima do pregão de ontem, já nessa troca de polaridade. Hoje a gente volta a testar essa regiãozinha aqui. A gente abre em gap de alta no pregão de hoje, e aí entra aquela premissa do que? Nós estamos dentro de uma lateralidade e nós falhamos ontem, essa mínima, em renovar a mínima do dia anterior. Então a falha de novas mínimas podem produzir novas máximas, o que gerava a nós a indução de que o preço ia testar essa máxima anterior. Pode ser num tick, pode ser em uma vela, pode ser aqui enquanto os movimentos ultrapassarem essa região. Então basta só um tick para a gente consolidar aí o teste dessa região, né? Com a abertura em gap de alta no pregão de hoje, a gente tinha aqui alguns empecilhos para pensar em trabalhar na compra. Porque, né, a gente até tem aqui uma estratégia de Fab4 pelo 2 minutos, que a gente poderia pensar assim em sair comprando, por exemplo, essa barra número 2, que foi uma RBI. Inclusive ela pagou seus alvos que eram na máxima do dia anterior. Mas eu tenho alguns fatos aqui que é importante a gente listar. Eu estou próximo a essa região aqui vendedora, então eu tenho que ter a consciência disso, que essa região aqui pode ser uma barreira para o preço passar. Eu que vou trabalhar na ponta da compra nessa região. Eu tenho que pensar no tamanho do stop dessa operação. Onde que fica bem protegido o meu stop? Será que eu protejo no fundo dessa barra? Será que eu vou estar bem protegido? Protejo nas médias? Mas se eu for deixar o stop muito longo da onde eu comprar, qual vai ser o meu retorno referente a essa distância inicial que eu tenho? Eu sempre tenho que pensar no pior cenário possível, que seria o quê? Para um comprador parar nessa região. Então eu teria que usar ou um stop de Pablito, um stop pequeno que compensasse fazer esse trade pensando no seu risco ou retorno, ou realmente aguardar o rompimento dessa máxima e trabalhar num pullback de pós-rompimento. Aí sim eu tenho mais segurança e mais qualidade nesse tipo de operação. Então por conta disso esperei esse preço aqui do pregão aqui na manhã, ele esticar e ele tentar renovar a máxima do dia anterior. Então se a gente colocar a linha aqui, a gente percebe que a gente tem uma primeira tentativa nessa primeira puxada. A gente chega no tick e não consegue renovar a máxima do dia anterior. Ele volta para um pullback. Aqui na barrinha 11 ficou uma barra sólida que induziu aí essa continuidade desse movimento. Mas qual é a qualidade dessa operação que inclusive eu comentei com o pessoal, né? A possibilidade de estar comprando um pré-rompimento. Esse cenário aqui de pré-rompimento ele tem mais chances de acabar falhando e não conseguir ultrapassar essa região. Então, tanto essa barra 11 quanto essa região aqui, ó, dessa barra 19, 20, 21, 22, foram regiões que eu estaria comprando uma possível falha do movimento, uma possível falha na continuidade desse movimento, o que inviabilizaria trabalhar na ponta da compra. Por isso que eu fiquei aqui a manhã quase toda sem clicar, esperando ele tomar essa decisão, ou então esperando ele causar a falha do movimento nessa região, que era uma das coisas que a gente ia esperar, né? Alisson, quero comprar. Espera romper, fazer o pullback, e aí sim a gente localiza o gatilho comprador. Senão ele pode causar um trade na venda, que foi exatamente aquilo que a gente pegou. Então eram essas duas possibilidades que a gente estava trabalhando no pregão de hoje. Outro cenário também que a gente estava ajudando a confluir essa região aqui como uma potencial resistência era retração desse último movimento aqui de queda. Era a região aqui de 38% dessa retração, aumentando o time frame aqui a gente enxerga melhor. Então, troquinha de polaridade, máxima do dia anterior. Eu tenho aqui retração desse último movimento da queda e eu também já tinha os alvos cumpridos. Alvos de qual movimento? Desse V aqui do dia anterior. Ó. Eu tenho esse V menor e tenho esse V maior aqui. Ambos foram rompidos e ativos aqui para cima. Alvo do Vzinho menor cumpriu 100%. E alvo do V maior cumpriu 61%, ó, dessa mínima para essa máxima, 61%. Os dois alvos cumpridos, preço atinge sua região aqui
de resistência. Inclusive, acontece um setup aqui que é comprador dentro da nossa metodologia, que é qual? Um VBS. Eu tenho um VBS ativo, aqui ele está em lock 3, no rompimento dessa barra número 8. Mas por que ele não tem qualidade e a gente não pode comprar essa região? Porque essa barra 6 ela é a primeira barra que testa a máxima do dia anterior. Quando o preço testa a máxima do dia anterior e ele volta para dentro do dia anterior, ele não conseguiu fazer o rompimento da máxima, ele não conseguiu abrir caminho além da máxima do dia anterior, a gente não compra continuidade desse movimento. É um dos setups aí que ele mais tem propensão a falhar e causar esse stop. Então aqui não é uma boa compra. Tem algumas vezes, claro, como nada é 100% no mercado, algumas vezes o preço consegue fazer o rompimento e consegue dar continuidade no cenário. Mas em grande maioria, estatisticamente pensando e falando aqui, compartilhando com vocês, essa daqui é uma compra que fica inviável de ser feita. Então a gente ficou aguardando. Não possibilitou compra aqui. Na verdade, aqui foi o único gatilho comprador, mas era um risco-retorno muito curto até a máxima do dia anterior. Seria comprar esse Bull 180 com stop aqui no fundo e alvo aqui, ó, na renovação da máxima. Era um risco-retorno aqui incompatível. Então, para nós também não casou essa compra. E aqui também não, na continuidade desse movimento. Qual era o momento em que eu queria comprar? Se ele realmente tivesse conseguido romper e aí depois ele causar esse pullback aqui, ó, manso, na troquinha de polaridade, deixando o candle aqui, ó, de continuidade. E aí sim, esse daqui seria o melhor cenário, o melhor gatilho para ser comprado aqui ou no fechamento dessa barra para dar continuidade. Pelo micro movimento, a gente já estava dentro dessa região vendedora, nós começamos a falhar o movimento. Então, como que a gente começa a falhar o seu movimento? A gente estava tentando aqui, os compradores estavam tentando dar sequência nesse movimento. A gente renova essa máxima e a gente está o que? Afastado da média móvel de 20. A média móvel de 20 para mim serve como um suporte ou resistência dinâmica. Quando o preço bate na média móvel de 20, eu quero a reação do preço. Eu quero o preço aqui com... Se a média móvel de 20 está inclinada para cima, eu quero reação de compradores na média, porque voltou a ficar dentro da média. Se eu estou numa tendência de alta, eu tendo aí dar continuidade. Chego na média móvel de 20, o preço não consegue dar continuidade. Primeiro teste da média móvel de 20, olha o que os compradores me apresentam. Nada, né? Então, muita fraqueza. 3 barras aqui vendedoras que malemar conseguem anular essa última... 3 barras compradoras que malemar conseguem anular essa última barra vendedora. E eu tô na melhor localização para compradores possível, ancorado na média de 20. Então, na demonstração dessa fraqueza, a possibilidade de falha da nova máxima já me indica aqui que a região está dominada pelos vendedores. Então, vendedores aqui, ó, dominando essa região, compradores não estão com nada. Outro ponto também que me fez pensar e ponderar compras aqui, média móvel de 200 aqui embaixo. A gente sabe que a maioria das vezes pelo 2 minutos ela vai ser testada e pelo 1 minuto também. Então, para comprar esse rompimento, a gente tinha uma distância ampla das médias móveis de 200 dos time frames menores que costumam atestá-la. Então aqui também a gente tinha uma amplitude muito grande que desfavorecia para conseguir causar esse rompimento. Então o meu gatilho de entrada veio aqui, ó, eu queria ter pego na própria barra 23, não consegui pegar no timing aqui dessa 23 formando, e depois eu vendi no retorno aqui nessa barra 26 para tentar vender aqui o mais perto possível com o stop bem menor. O stop ficou alocado acima dessa máxima. E aí, quando a barra 27 fechou, eu adicionei posição, porque para mim já estava querendo confirmar essa falha desse movimento. O vendedor aqui, ó, tomando conta. Aqui deu um calorzinho, sim, tenho que confessar que essas barras aqui, quando estavam ficando grandes, a gente já pensa, putz, vai pegar nosso stop, né? Nosso stop estava alocado ali acima da máxima, do stop não ia passar. E aí não, vendedores conseguiram segurar, estavam realmente com bastante pressão, até que veio essa barra 31, que aí foi uma clearing bear, né? Ela limpa todo esse cenário aqui para a esquerda e fala, não vai subir ninguém, vai todo mundo cair. E aí o preço vem praticamente em linha reta, pegando todos os nossos alvos. Eu comecei a mapear aqui o cenário pelas retrações desse movimento aqui de alta do Fibogap. Então prestei atenção, fiz regiões aqui, ó, de parciais nessas retrações e eu bati em retirada nessa média móvel aqui, ó, de 200 com retração de 61. E eu também aqui tinha uma troquinha de polaridade com essa região aqui, ó, do dia anterior. Então, para mim, era uma região bastante importante, ele estava chegando bastante esticado.
Eu sinceramente achei que ele ia fazer um pullback maior, então botei no bolso nessa região e falei, vou aguardar ele voltar para eu vender ele de novo. Eu queria que ele fizesse isso. E ele simplesmente estica e estica mais um pouco. Causou aqui um pullback bem manso, praticamente só em lock 3 esse pullback, ó, dessa barra 42 e 43. Inclusive aqui era um trade bem arriscado de ser feito, uma BT kamikaze. Eu particularmente não gosto de pegar o índice caindo assim, ó, na primeira movimentação. Ele tende a fazer novo teste na mínima anterior, então é perigoso essa operação, mas ele pagou. Se a pessoa faz um scalp aqui, ó, uma operação um pouco mais rápida, ou pelo menos a pessoa pode ter se protegido, né, de não tomar esse stop, mas foi uma possibilidade na contratendência que quem segurou acabou sendo estopado. Eu queria que esse pullback fosse um pouco maior. Olha só, ele estava muito bonito, inclusive, para causar um pullback desse tamanho aqui, ó. Trocar a polaridade com essa mínima aqui, até então feita, ancorar na média móvel de 20, deixar aquele candle bonito que a gente espera, para pegar a continuidade aqui no ritual de passagem da sequência do movimento. Mas o índice estava com tanta pressa aqui, a ladeira era tão grande que ele simplesmente foi embora. Acionou essa venda aqui em lock 3 dessa barra, uma GBTO nessa 43. Deu continuidade, agrediu aqui o fechamento do gap, o PDC nosso, e depois veio buscar a mínima do dia anterior. Mínima do dia anterior também era um potencial alvo para essa operação. Ele consegue romper, volta, troca a polaridade com esse fundinho, aciona mais uma GBTO, então a barra 77 aqui de continuidade desse movimento. E aí, qual foi o grande erro que eu acabei cometendo, né? Poderia ter segurado pelo menos alguns contratos aqui para fazer uma condução pela média móvel curta, porque se a gente for parar para olhar aqui, o trailing stop da média móvel curta, a gente já tem um vídeo de fechamento onde eu explico o trailing stop pelas médias, né, a condução da operação. Uma opção é estopar pela média. Estopar pela média, eu tenho que esperar um candle fechar acima da média móvel de 8 e a máxima dele ser violada. Aqui não foi violado. Qual é o próximo fechamento acima da média curta? Aqui, ó. Então, a saída da operação pela condução da média curta seria aqui quase que na mínima do dia anterior. E aí depois a gente tem mais um setup aqui acionado, uma top tail. Essa daqui em lock 2. Esse daqui é um cenário que ainda faltava, né, o teste na mínima do dia anterior, então dava para ser feita essa venda. E aí a gente vem, faz o rompimento. Olha só, aqui tem um exemplo claro do que eu esperava aqui em cima para comprar aqui na ponta da venda, né? A gente tem o rompimento da mínima do dia anterior, volta, troca a polaridade e aí ele faz o acionamento e dá continuidade. Então, a troca de polaridade favorece, né? E quando a gente faz isso, a gente ativa aquele alvo lá macro, pelos 60 minutos, que era dessa máxima aqui do candle 1, com a mínima do candle 1 de ontem, né? Então, 5 minutos, a gente espelha esse movimento para baixo e daria para ter aproveitado até mais, né? Ó, até essa região de alvo. Como é pelos 60 minutos, essa região aqui desse pivô, quando a gente está alinhado com a média móvel de 20, com a média móvel de 8, como foi o caso de hoje, ele tem mais de 75% de probabilidades aqui de buscar esse primeiro alvo. Então, quem estava operando pelo micro, analisando esse cenário do macro, conseguiu conduzir até essa região aqui de alvos. E se a gente reparar, a gente não deu saída mesmo, tecnicamente falando, né? Olha só os 5 minutos, como ele veio todo ancorado pelas médias. Até aqui embaixo a gente realmente causar a pressão da região do alvo, dos 60 minutos, e começar a ter mais defesa de compradores nessa região de pavio, diminuir a inclinação da média móvel de 20. Aqui foi o último movimento que ela realmente conseguiu ter mais força, né? Aqui a gente já começa a demonstrar a falha, o vendedor começa a diminuir de tamanho, nós ganhamos aqui a média móvel de 20 para cima, aqui nós começamos a virar o cenário. Se a gente for olhar, é nesse momento, quando a gente começa a falhar as mínimas, que a gente tem a virada do movimento. Porque até o momento a gente vem o quê? Produzindo máximas e mínimas mais baixas, topos e fundos descendentes, confirmados pela teoria de Dow. Aqui a gente tem o primeiro fundo ascendente, então o que a gente espera? Pelo menos a renovação do topo. Topo renovado. Opa, próximo fundo, já posso começar a trabalhar na compra. Então, quando a gente renova esse topo, a gente ativa também aqui pelo cenário, ó, dos 60 minutos, o cenário do CDB que eu comentei. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5 barras consecutivas em cima do alvo de FIBO aqui dos 60 minutos. Geraria uma entrada de uma oportunidade de entrada na contratendência para quem operaria, por exemplo, 60 minutos. Ou para nós localizarmos aqui um gatilho pelo time frame menor, pelo 2 minutos aqui, a gente conseguiu localizar essa barra número 206,
que foi justamente a BTzinha já com a média móvel de 20 inclinada para cima, ou essa barra 211, que também ficou um bull 180 aqui, bem bonito. E aí nem precisaria colocar o stop no fundo do movimento, né? Coloca o stop no próprio padrão de acionamento para voltar para a região da média móvel de 200, que equivale aqui pelos 60 minutos à média móvel de 8, ó. E já voltamos para ela, né? Então, cenário bem legal, bem aqui teleguiado esse movimento, ficou bem monitorado pela gente. A gente conseguiu aí acompanhar com muita, como é que pode dizer? Muito aproveitamento toda essa queda, né? Então vamos lá pro dolinha. Todo esse movimento aqui do dolinha também foi refletido do lado contrário. Começando aqui de novo o dolinha pelos 60 minutos. A gente estava mapeando aqui o dolinha. Ó, a gente já tinha mapeado a zona de venda, a zona de compra. Inclusive mais um cenário que eu compartilhei aqui também pelos vídeos de fechamento, essa zona vendedora do dólar. Passando essa zona vendedora, a gente tem a próxima lá que já está mapeada, né? Então, uma zona intermediária e a zona macro lá nos 5 bola. Um cuidado que a gente deveria tomar aqui para abertura desse movimento de hoje do dolinha é o que? Reparar que a média móvel de 20 aqui dos 60 minutos está bem forte aqui para cima. Um movimento muito parecido como estava aqui atrás. Só que aqui atrás, olha só, a gente teve um dia de descanso, tivemos uma tentativa de compradores aqui para romper e acabamos falhando o movimento. Então a venda aqui estava bem forte. Inclusive é um movimento muito parecido com o que aconteceu ontem, que é o que? É pregão grande força de compradores, um pregão mais ou menos de lado aqui descansando como esse. E aí preço faz o teste na média móvel de 20, tenta fazer o rompimento e não consegue. Um cenário muito parecido com hoje, média móvel de 20 aqui inclinada para cima, preço tenta fazer o rompimento e não consegue. O que nós estávamos monitorando aqui desse dólar quando ele começou a abrir, quando ele abriu em gap de baixa, os movimentos compradores. Então essa máxima com essa mínima, caso ele aprofundasse aqui ó, na queda, a gente ia ampliar o cenário de retração desse movimento aqui para até usar o cenário todo, mas eu sempre começo pelo menor. Então o menor era esse cenário aqui, ó. Até então era esse cenário aqui. E aí a gente estava segurando aqui na zona de 1/3 dos compradores, né? Então, ó, comprador na zona aqui de correção de 1/3, causasse rompimento hoje, ia ficar legal, mas a dificuldade é o quê? Comprar contra uma região de resistência. Então, vindo aqui para o time frame mais micro do dolinha, do micro, o que a gente estava buscando? A gente estava buscando uma possibilidade de fundo, uma formação de fundo desse dólar. Eu estava mapeando essa retração aqui de 61 e a gente também tinha alvos, ó. Vou colocar nos 5 minutos. Alvo desse movimento menor e alvo desse movimento maior. Então, mesmo cenário muito parecido com a análise inicial do índice, onde a gente tem aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro alvos completos. E também aqui a gente tem o alvo de 100%, ó, completo no tick. Eu queria que ele realmente tivesse testado essa região aqui dos 61%, faltou um tick. Ele consegue montar já pelo 2 minutos uma estrutura mais micro de um ombro, cabeça, ombro, né? A gente tem aqui, ó, um ombro, cabeça, ombro, fundo mais alto. O mesmo tipo de leitura que eu fiz no índice também casou para o dólar, que é o que? Pô, uma força de venda muito grande, a gente atinge o alvo. A gente volta para a média móvel de 20, que é o balizador aqui da nossa movimentação. E no melhor ponto para vendedores darem continuidade nesse movimento, o vendedor não vem. Olha só, o Michuruca, que foi o vendedor, preso dentro dessa barra compradora, e a gente já tem mais uma barra compradora. Então, qual era o melhor cenário para entrar no dolinha, né? Aguardar ele produzir uma nova máxima, ele realmente conseguir anular esse topinho anterior e deixar um fundo ascendente. Então, o melhor trade do dólar veio aqui, ó, nessa barra número 28 e 29. A compra dessa região com alvo inicial lá na média móvel de 200. E o preço foi em linha reta. E aí, dolinha só começou a fazer o quê? Topos e fundos ascendentes. Próximo gatilho de entrada que a gente tem aqui bem sólido dentro da nossa metodologia. Esse Bull 180. Um Bull 180 dentro de um ritual de passagem. A gente vai pressionando a média móvel de 200 com a média móvel de 20 aqui inclinada para cima. Entre as duas, a média de 200 e a média móvel de 20, a média móvel de 20 vai ter mais força. Principalmente quando ela está perto da 200. Ela sempre vai tender a conseguir fazer o rompimento da média móvel de 200. Ela é o nosso balizador de força e ela vai seguindo o preço
Todos os gatilhos que nós temos compradores aqui, ó, na média móvel de 20 dão sequência aqui no movimento, dão sequência na operação. E o Dolinha busca onde? A máxima, né? O Dolinha buscou aqui, ó, completamente no tique da máxima o seu alvo. Então a gente veio buscar essa região de extremidade, veio buscar essa região aqui, ó, de venda que a gente já tinha. E aí no tique da máxima a gente tem um padrão de entrada na contra-tendência. O que a gente tem aqui? Um cenário de um CAS pela sequência de barras positivas e também uma top in tail kamikaze. Essa top in tail kamikaze ela é também um cenário de trap, de armadilha no topo anterior. Causa o rompimento aqui dessa top in tail, causa a entrada. E foi um trade que pagou praticamente em linha reta aqui 15 pontos, né? Um preço aí, uma derretida muito rápida. Depois ainda a gente tem a formação de um topo duplo aqui nesse Dolinha, na região vendedora. Então, ó, aqui é um topo, aqui é um topo. Após perder essa mínima aqui, a gente aguarda um topo mais baixo para vender. Veio também ancorada aqui na média móvel de 20. Essa barra número 191 é uma top in tail. Eu estou fazendo também mais uma vez aqui o ritual de passagem. Testa a 200 volta, testa a 20 e consegue fazer o rompimento. Como eu falei, a média de 20 vai ser o nosso balizador aqui para conseguir romper uma região. Principalmente quando a gente tem aqui a 200, né? Para fazer o rompimento. E agora a Dolinha começou aí a ampliar o seu cenário um pouco mais corretivo. A gente pode tratar aqui como alvos esse espelhamento desse topão duplo. Gera como alvo aqui pra gente, ó. Deixa eu espelhar aqui. Olha lá, já cumprimos aqui a região de primeiro alvo. Dando sequência nesse movimento, a gente tem alvo aqui de 100% nessa linha azul. Então é até bonito de ver, né? Olha só o movimento de rompimento do fundo. A troca de polaridade aqui, ó. Mais uma vez, o que era suporte virando resistência e preço vindo buscar alvo. Por isso que Fibo, troca de polaridade, tudo isso é muito importante para você ficar mapeando dentro das suas operações, regiões de interesse, regiões de importância. Tudo isso aí faz parte dentro do nosso operacional. E é isso, né, meu povo? Deu por hoje. Essa aí foi a análise do índice do Dolinha. Amanhã tem mais. Tamo junto. Valeu por acompanhar.